Muito bom dia, meu povo, você que está aqui nessa live aqui agora às 7 horas da manhã. Bom dia para você, glória a Deus pela sua vida. Também boa tarde para você que vai estar agora ouvindo depois. Boa noite também. É uma honra ter você aqui para a gente poder compartilhar da palavra de Deus, beleza? Então eu queria te pedir, antes da gente começar, para você não esquecer de um detalhe. Lá na minha bio do meu Instagram, tem uns links lá. E um dos links é com relação ao canal do YouTube. Então, pedi para você um favor de ir lá, se inscrever no canal. Ainda tá faltando pouquinho pra gente chegar a 1000. Só faltam só 900 e alguma coisa. O que eu desejo é fazer essas lives por lá. Mas enquanto isso a gente não chega a 1000 seguidores, a gente vai fazendo por aqui, tá bom? O tema da live hoje, aproveita, né, e manda essa live para alguém, tá bom? Manda para um conhecido, acorda ele, tá na hora de acordar já. O tema da live hoje é uma pergunta. E a minha pergunta é: você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? E quando a gente fala de temer a Deus, pode incorrer em alguns tipos de dúvidas, ou até mesmo achar que temer a Deus é sentir medo dele. E temer a Deus não é sentir medo, porque a palavra do Senhor vai dizer que o verdadeiro amor lançou fora todo medo. Sendo que então temer não é sentir medo de Deus, mas reverenciá-lo. Normalmente a gente sempre chama Deus de Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso ajudador. Porém, quando eu chamo Ele de Senhor, a classificação correta para a palavra Senhor, o significado dela, é que eu o tenho como meu dono. Então, se eu tenho a Deus como meu dono, eu preciso obedecê-lo. E obedecer em tudo. Em tudo. Vocês se lembram da parábola do centurião? Que ele, quando pede a Jesus para poder curar o seu servo, ele diz assim: Senhor, eu sou alguém cheio de autoridade, porque quando eu falo para o meu servo faz, ele faz. Quando eu falo ele vem. E a gente começa a ver uma ideia de que alguém que é cheio de uma autoridade natural, normalmente a gente sempre obedece, a gente sempre está pronto. Por exemplo, a gente também lá no nosso trabalho, a gente não vai falar para o dono da empresa, se ele falar para a gente fazer alguma coisa, a gente vai falar assim: amanhã eu vejo isso daí, deixa isso aí para depois. Outra hora eu vejo, outro momento eu vejo isso daí. A gente não vai falar isso porque a gente sabe que se a gente falar isso, né, se a gente começar a falar isso, falar que não vai fazer, vai fazer em outro momento, em outra hora, a gente sabe que isso vai ter um prejuízo. A gente sabe que a gente pode ser demitido, perder o emprego. Então, tudo aquilo que é natural, a gente já tem consciência do que é ser alguém que teme, alguém que respeita, alguém que reverencia. E quando se trata do nosso relacionamento com o Senhor, a gente precisa saber se realmente a gente teme. Por que eu estou perguntando isso? É sábado de todo mundo que nós estamos nos últimos dos últimos dias. Se nós estamos nos últimos dos últimos dias, nós sabemos o que vai nos dar acesso à vida eterna. É se aqui, agora, nesse exato momento, nós estamos fazendo e sendo aquilo que o Mestre, aquilo que o nosso Senhor nos pediu para poder fazer. Então eu quero te despertar nessa manhã, para você despertar o seu coração, despertar a sua vida, despertar você nessa manhã, para que você nunca mais deixe para depois aquilo que você tem que fazer agora, e principalmente no que tange
a vontade de Deus. Eu marquei aqui no título dessa live um texto que nós vamos ler. Então, se você está aí com a sua Bíblia, você tem condições, né? Você consegue aí me acompanhar. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de Lucas, capítulo 14. E nós vamos ler a partir do verso 15. Eu vou colocar aqui nos comentários. O texto que nós vamos ler é Lucas 14. A gente vai ler do verso 15 até o verso 24. Lucas 14, do verso 15 até o 24. E é uma parábola. E todas as vezes que Jesus contou uma parábola, a ideia dele era trazer uma profundidade ao assunto. E quando se trata de parábolas, a gente pode chegar a uma conclusão que ou é uma história verídica e que eu acredito que Jesus aqui ele está falando de exemplos da vivência dele, né? Eu acredito nisso, que quando ele conta uma parábola e quando ele não dá nomes, mas a experiência é algo real, algo que fala do coração dele, fala de uma prática, fala de uma vida dele. Então todas essas parábolas elas precisam nos alertar para algo. E é justamente nessa parábola do Lucas 14, a partir do verso 15, olha o que diz. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele na mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer do pão do reino de Deus. Ele, porém, verso 16, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Esse texto ele é precioso demais para poder a gente falar acerca de posicionamentos que muitas pessoas estão tendo nesse tempo. E que tipo de posicionamento é esse? A gente aqui está vendo Jesus contando uma parábola, dizendo, o texto começa dizendo o seguinte: bem-aventurado é aquele que come da minha ceia, aquele que está à mesa, e aquele que, estando à mesa, é participante daquilo que a minha mesa tem. Se tem uma mesa, nós sabemos que à mesa existe algo para poder ser desfrutado, para poder participar. O rei, quando nos tirou do império das trevas, nós estávamos no império das trevas e fomos colocados no reino do seu filho amado. Só que a gente não foi colocado no reino para poder passear no reino, para poder tirar férias no reino, para poder fazer parte de uma colônia no reino. Não, o rei está chamando para que nós estejamos com ele à mesa. E sendo que se nós estamos com ele à mesa, nós estamos agora sendo participantes de tudo aquilo que está no coração do rei. E a gente começa a notar aqui que Jesus está dando e dizendo o seguinte: olha, certo homem convidou algumas pessoas para estarem à mesa. E aqui ele usa 3 exemplos. 3 exemplos de pessoas em que, quando a primeira pessoa que recebe o convite, ele diz o seguinte:
O servo vai lá, olha, o rei está te chamando, chegou a sua hora de participar. Chegou o momento, é a hora de você atender o chamado, é a hora de você agora fazer aquilo, né, que você nasceu, você foi transportado do império das trevas para agora estar no reino, e chegou o seu momento de atender a um chamado. Porque nós sabemos que o nosso chamado, ele se iniciou desde quando, antes da gente entrar no ventre da nossa mãe, o nosso chamado deu um despertar. A palavra do Senhor vai dizer que Jeremias, ele diz o seguinte: antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu te chamei e eu te dei propósito. Eu te dei vocação, eu te dei desígnio para que você seja um profeta nas nações. Então, antes dele nascer, antes dele tomar carne, antes dele tomar forma, Deus já havia selado ele com um destino. Quem aqui é do tempo das cartas, né? A gente ia no correio, a gente sabe que para poder enviar uma carta, a gente precisava colocar selos nela. E o selo falava do destino. Seria selado para que aquela carta tivesse a força necessária para poder chegar ao seu destino. Então é exatamente isso que o Senhor fez conosco. O Senhor nos trouxe para o reino, para que, estando no reino, chegasse no exato momento em que ele chamasse para poder sentar à mesa. E sendo que essa primeira pessoa que o Senhor chamou aqui, ele diz o seguinte: o servo vai e chama, chegou a hora, está na hora de você cumprir o seu chamado. O rei está chamando, chegou o momento agora de você se assentar à mesa. Chegou a sua hora, esse tempo todo que você se preparou, esse tempo todo que você recebeu palavra, que você foi alimentado, em que você estava ali frequentando a igreja, que você estava sendo alimentado, o seu pastor te alimentou. Chegou o momento que você frequentava a sua célula, o seu GC. Chegou o momento que você estava tanto fazendo e participando, que você orava, o Senhor escutou suas orações, e que você dizia que você queria fazer a vontade de Deus, e que você dizia que Romanos capítulo 12 era uma verdade na sua vida, que você queria experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sendo que essa pessoa que o Senhor chama, ele diz o seguinte: ora, agora não vai dar. Agora não vai dar porque eu comprei campo, eu prosperei na vida, eu preciso ver como está os meus negócios, eu preciso ver como estão as minhas posses, eu estou preocupado com o futuro, e por eu estar preocupado com o futuro, eu dediquei todo o meu presente para que o meu futuro tenha segurança. Então eu preciso ir ali ver o meu futuro. Eu preciso ir ali agora ver o que está acontecendo. Eu preciso ir ali agora, no meu presente. Eu preciso ir lá cuidar do meu futuro. Eu preciso ver esses campos. E aí, a minha pergunta para você é: comprar um campo é pecado? Investir, pensar no futuro, pensar na segurança da vida é pecado? O problema... E tudo isso que a pessoa está vivendo aqui não é um pecado. Ela está fazendo o que é de direito dela, de ir comprar um campo e cuidar da vida, cuidar da família, cuidar do futuro e da segurança. E o que ela está fazendo não é pecado. E é aí que está o problema. Não é um pecado. Porque o pecado não é o que ela está fazendo. O pecado é o que ela está rejeitando. Porque o que é uma transgressão? Transgressão é você não cumprir a palavra de Deus. Todas as vezes que você olha na Bíblia assim, que pecar é transgredir a lei, que pecar é transgredir a palavra, é quando você nega aquilo que o seu Senhor está dizendo.
Então nós estamos vendo alguém aqui envolvido com as coisas, não está dizendo que é mau caráter, não está dizendo que vive na vida em pecado, não está dizendo que é alguém que faz coisas erradas, não está dizendo que é alguém que vive uma vida promíscua, não está dizendo que é alguém que não cumpre com a sua palavra, está dizendo que é alguém que está vivendo a vida aonde talvez ela é elogiada, aonde talvez ela é dada como um exemplo, onde talvez as pessoas se orgulhem dela, porque ela está prosperando, ela está avançando, mas ela tem uma questão. E aí nós vamos lembrar da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, em Apocalipse no capítulo 2, quando Deus começa a falar e escrever a carta para a igreja em Éfeso, o Senhor vai listar muitos elogios, vai listar elogios àquela igreja. Porém, ela vai dizer, o Senhor vai dizer o seguinte: olha, eu contra você, eu só tenho uma coisa, é que você abandonou o seu primeiro amor. Então, a gente começa a ver que existem coisas para Deus que são inegociáveis. Existem coisas na vida que a gente pode negociar. Por exemplo, eu posso negociar qual o horário que eu vou fazer meu devocional. Eu posso fazer de manhã, eu posso fazer à noite, eu posso fazer à tarde. Isso vai depender da minha vida. Eu negocio isso, eu vejo qual é a melhor hora para poder fazer isso. Por exemplo, na nossa igreja, a gente tem 3 cultos. Um de manhã, uma tarde, uma noite. Eu posso negociar isso, eu posso ver qual o horário que é melhor para eu ir. Eu vou de manhã, eu vou à tarde, eu vou à noite. Isso é negociável. Mas o que é inegociável é não atender ao chamado, é não atender ao convite. E aí eu preciso começar a entender o seguinte: às vezes eu não estou envolvido com nenhum tipo de pecado, estou vivendo a minha vida normal, mas eu estou cheio de desculpa. Eu estou cheio de coisas que eu estou colocando na frente de um chamado. Eu estou sempre colocando outras questões que não são erradas. Não está saindo para boate para beber, não está saindo para balada, não está fazendo nada. Não são essas coisas. Mas eu estou sempre com algo na frente. Porque o texto ele vai continuar e aí ele vai falar de uma outra pessoa que não é mais agora, ela não está mais envolvida com o campo, ela não comprou com o campo. Agora o texto vai dizer que o outro comprou 5 juntas de bois. Quer dizer, ele está prosperando, os negócios aumentaram, agora ele está mais ocupado ainda com aquilo que ele fazia. E isso não é uma bênção? É uma bênção. A pessoa foi lá, tem uma empresa, ela agora abriu mais 5 filiais. Isso não é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. A questão aqui é que o Senhor chamou. E quando o Senhor chama, a gente não pode olhar para trás, porque o que eu estou fazendo agora e o que eu tenho agora é justamente me foi dado por Deus. Foi Deus que deu o meu trabalho, foi Deus que deu minha casa, foi Deus que me deu o que eu tenho. Então, se aquele que deu, ele pode chamar a qualquer hora, porque ele sabe a hora que ele nos chama, ele sabe o momento que ele nos chama. Irmão, não existe nenhum tipo, não existe uma coisa pior do que quando Deus nos chama, a gente está pronto para responder com uma desculpa. Porque qual é a desculpa dessa estação? Uma hora é porque comprou junta de bois, uma hora é porque a filial cresceu, uma hora é por conta disso, mas tem hora, irmãos, que é por conta de uma mágoa que está sentindo do irmão. Eu ainda estou procurando uma igreja para poder me adaptar. Irmão, esquece isso, no nome de Jesus. Não é você que tem que ficar procurando onde fica melhor, você tem que estar aonde Deus te chamou para você estar. E nesse lugar que Deus te chamou para você estar, vai ter pessoas. Então, se tem gente, vai ter
ter problema, vão ter pessoas que ainda não nasceram de novo, vão ter pessoas que ainda não estão ainda maduras, e elas vão te magoar. O líder da sua igreja, ele não é perfeito, o pastor da sua igreja, ele não é perfeito, ele com certeza vai ter uma hora que ele vai te magoar, que ele vai falar uma coisa que você não gosta, que ele vai falar uma coisa que te desagrada. Jesus já havia deixado claro nas escrituras, ele já havia dito o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, você vai passar por isso, mas você precisa ser constante, você precisa ser fiel, você precisa entender que é eu contigo, o seu negócio é comigo, o seu negócio, a sua vida é comigo. Porque deixa eu te falar uma coisa, quando o Senhor for quando chegar naquele grande dia em que o Senhor for conferir as nossas obras, ele não vai falar assim: então chama lá fulano que te atrapalhou você viver o seu chamado, para a gente conversar, eu vou conversar com ele aqui. Não, o Senhor vai perguntar a você, é você que tem que prestar conta. Mas pastor, eu não estou vivendo meu chamado ainda, é porque meu marido não despertou, é porque minha esposa não despertou, é porque meus filhos não despertaram. Deixa eu te lembrar algo: o Senhor vai cobrar de você, não vai cobrar do seu marido, não vai cobrar da sua esposa, não vai cobrar dos seus filhos, não vai cobrar de ninguém, é de você, é de você que ele vai requerer o chamado que ele está fazendo agora. Então nós estamos vendo esse texto aqui, a pessoa diz assim: eu estou ocupado com as minhas filiais, eu estou ocupado com os meus negócios. Irmão, isso não é pecado, mas o fato de não ser pecado não quer dizer que está transgredindo alguma coisa. O fato de eu estar fazendo, eu não estou vivendo hoje a realidade da igreja, mas está tudo bem comigo, eu estou vivendo a minha vida, eu acordo, levo meu filho na escola, eu trabalho, eu faço o que tenho que ter feito, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu sou alguém honesto, eu faço, mas o que Deus faz em você? O que Deus está fazendo na gente? Qual a mudança que está fazendo? O que a gente está perdendo nessa vida? Porque o texto, irmãos, é claro que aquele que quer encontrar a vida eterna, ele precisa perder essa daqui. Porque evangelho não se trata de ganhar, evangelho se trata de perder. Evangelho não se trata do conforto, evangelho se trata de uma zona de desconforto, aonde eu sou confrontado. Então, irmãos, no nome de Jesus, nós estamos vendo aqui nessa parábola que o problema dessas pessoas não foi aquilo que elas estavam fazendo, mas aquilo que elas estavam deixando de fazer. Elas estavam deixando de ouvir um chamado de Deus. O primeiro estava comprando, eu comprei ali o campo, eu vou lá ver. O segundo, porque eu comprei mais 5 juntas de bois. E o terceiro, não, eu me casei. Eu me casei e agora eu preciso cuidar da minha vida. Irmão, em nome de Jesus, casar é uma coisa errada? Não é. E o próprio Senhor nos instrui a casar. A questão é que quando casou, agora ele está vivendo a vida dele como se Deus não tivesse incluído nisso. E é nisso que as pessoas hoje estão se perdendo, porque elas acham que pelo fato de estar fazendo coisas que são certas à vista dos homens, elas não estão percebendo que elas estão negando e negligenciando um chamado de Deus. Porque, meu irmão, em nome de Jesus, nunca se tratou, irmãos, de fazer coisas certas, porque a gente não se trata de mérito, não se trata, irmãos, daquilo que eu faço de certo, se trata, irmãos, do chamado que eu atendo, de uma voz que me chama e que me chamou quando eu ainda era uma substância informe e me trouxe para a vida, e agora nessa vida eu vivo de acordo com aquilo que ele diz, com aquilo que ele fala. Então, nós estamos, irmãos, envolvidos com as coisas da vida, nós estamos envolvidos com tantas coisas e se esquecendo daquilo que é primordial, se esquecendo, irmãos, das perguntas que o Senhor está fazendo, dos convites que o Senhor está fazendo nessa hora, os convites que o Senhor está fazendo para esse tempo. Então, não é porque eu não estou pecando, não quer dizer, irmão, que eu não estou transgredindo. Não é porque eu não estou fazendo nada de errado que eu não estou errado.
Porque o texto está sendo claro aqui de pessoas que não estão fazendo nada de errado, mas isso não quer dizer que eles não estão transgredindo um chamado. E é justamente esse problema de muitas pessoas, porque elas estão vivendo a vida como se a vida se tratasse. Eu nasci, trabalho, agora me casei, agora eu tenho um filho e depois morri. Como na geração de Enoque. Porque na geração de Enoque as pessoas estavam vivendo assim, cada um vivendo, nasceu, cresceu, teve filho, morreu. Nasceu, cresceu, teve filho, morreu. Aí o texto vai dizer até que Enoque foi levado por Deus, foi ali arrebatado pelo Senhor, porque Enoque andava com o Senhor. Porque aqueles que andam com o Senhor, eles acabam experimentando coisas que algumas pessoas, por estarem vivendo uma vida comum, não estão experimentando. Muita surpresa, irmãos, haverá quando o Senhor nos buscar e perguntas vão ser feitas para nós. E algumas pessoas, irmãos, vão se assustar com o tanto de coisas que elas rejeitaram, com o tanto de convites que o rei chamou para se assentar à mesa, e o fato de estar envolvido com as coisas comuns não foi capaz de dizer não. Porque deixa eu te falar uma coisa. O nosso problema não é viver sonhos. A questão é, quando o dono do sonho, o autor do sonho, te chamar, aí você vai ter que escolher quem você ama mais. Se você ama mais aquele que te deu o sonho, o dono do sonho, ou a sua realização, você vai ter que escolher. Irmão, no nome de Jesus, não utilize mais pessoas da sua família para não cumprir um chamado. Não utilize mais o seu trabalho para não cumprir um chamado. Não utilize mais a falta de tempo para não cumprir um chamado. Não utilize mais as desculpas para poder dizer, irmãos, que você não tem como fazer. Porque no nome de Jesus, o Senhor fez o nosso tempo nós temos 24 horas. Aí você vai falar assim, mas pastor, eu trabalho até tarde, tenho que acordar cedo. Irmão, dedique-se 30 minutos, dê ao Senhor aquilo que você pode dar. Dê ao Senhor, o texto é claro quando diz assim, ser fiel no pouco, e sendo fiel no pouco, o que o Senhor faz? Multiplica esse tempo. Então, irmãos, o evangelho se fala de doação. E o texto aqui vai dizer o seguinte: pelo fato de muitas pessoas não aceitarem o seu chamado, o texto vai dizer o seguinte: o Senhor da grande ceia diz o seguinte, vai na rua e pega os primeiros que você vê. Pega eles e coloca eles assentados à mesa. E aí é o questionamento de muitas pessoas, porque elas vivem dizendo o seguinte: eu estou fazendo tudo certo, eu faço tudo ok, eu não peco, eu não erro, mas fulano de tal que está vivendo uma vida assim, uma vida assado, ela está vivendo as coisas melhores, parece que Deus está abençoando ela, parece que Deus está fazendo mais por ela. Não é questão que Deus está fazendo mais por ela, não. É porque o Senhor tinha convidado pessoas para a grande ceia e essas pessoas rejeitaram o convite. Então o Senhor faz usufruir da ceia dele, de comer e de ser bem-aventurado aqueles que estão atendendo o convite, mesmo sendo essas pessoas sem compromisso nenhum. E isso, irmãos, é para que seja juízo para nós. Muitos questionamentos que nós fazemos acerca da nossa vida é por conta de não atendermos chamados. Até quando o Senhor vai ter que continuar falando com você? Porque, irmãos, se Deus fala mais de uma vez com relação a uma coisa, a gente precisa tirar uma conclusão. A primeira delas é que só com criança a gente precisa falar mais de uma vez. Porque aquele, irmãos, que sabe o que tem que ser feito, uma vez só já é necessário. Agora, quando nós precisamos nos comunicar com uma criança, por exemplo, meu filho, às vezes eu preciso falar umas 10 vezes a mesma coisa para ele poder fazer.
E por que eu falo mais deveres? Porque está na estação dele. Ele é uma criança. Então, uma criança tem necessidade de se dar ordens, as mesmas ordens, muitas vezes das mesmas maneiras. Mas agora a gente entrou naquele negócio assim, Senhor, confirma. Confirma, Senhor, confirma. Confirma, 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 confirma. Só que essa atitude de confirmar nada mais é do que protelar algo que nós já sabemos o que temos que fazer. Então não utilize mais as desculpas, não caia nas distrações, não caia nesse engano, irmãos, de achar que pelo fato de não estar fazendo nada de errado, não estar fazendo nem cometendo nenhum tipo de pecado, que não existe um pecado sendo cometido, porque pecado também é transgredir uma ordem. Se o Senhor está te chamando, vá. Mas pastor, eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou capacitado, eu ainda não sei como fazer. E quem disse que Deus precisa que você saiba fazer? Deus necessita que você tenha um coração, irmãos. Creia na unção do Senhor, creia que Ele nos capacita, creia, irmãos, que Ele nos dá os instrumentos corretos, as ferramentas corretas para esse tempo. Não é o que vai acontecer, é o que Ele está fazendo agora. Então talvez você que está aqui me assistindo está frustrado com a igreja, frustrado com pastores, frustrado com lideranças. Já faz muito tempo que não tem comunhão. Quanto tempo você não participa mais de nada da igreja ativamente? Você está só frequentando o culto. Deixa eu te lembrar alguma coisa. O Senhor não te chamou para você ser frequentador de culto, porque frequentador de culto é quem não tem compromisso com o Senhor. O Senhor te chamou para você ser participante daquilo que Ele está fazendo. Então, irmão, no nome de Jesus, para de dar desculpa para aquilo que é prioridade. Aquilo que é prioridade nós tratamos, irmãos, com urgência. Nós iremos fazer, irmãos, com urgência. Iremos atender o chamado e agora, no nome de Jesus. Então, se nós temos uma aliança com Deus, assim como diz no Salmo 24, que a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que teme ao Senhor, aquele que tem intimidade com o Senhor, esse que tem intimidade e esse que teme ao Senhor, o Senhor dará a ele a conhecer segredos, dará a ele a conhecer a sua aliança. Você quer saber aquilo que está no coração de Deus? Tenha intimidade com Ele. Mas para ter intimidade eu preciso pagar um preço. Que preço é esse? Eu não sei qual o preço que você tem que pagar. Eu sei o preço que eu tenho que pagar. Eu sei aquilo, irmãos, que me custa e que eu sei que é difícil para eu fazer, para que eu faça todo o efeito de desculpa acabar na minha vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma dificuldade terrível de acordar cedo. Mas já tem algumas semanas que eu tenho conseguido acordar às 6 horas da manhã e agora eu nem preciso mais de despertador para isso. E eu decidi na minha vida o seguinte: eu vou dar para o Senhor esse horário que eu acordo cedo. Vou cuidar do corpo, da alma e do espírito. E por isso eu estou aqui nessa live agora de manhã, para que isso que eu estou fazendo, que é prioridade, também abençoe a vida de outras pessoas, abençoe a sua vida. Por isso, irmãos, nós estamos aqui e eu quero chamar você para esse despertamento. Vou estar aqui toda terça-feira, na parte da manhã, para a gente estudar a Bíblia juntos, para a gente ler a palavra, para a gente olhar nas Escrituras aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E eu, irmãos, tenho esse senso de urgência dentro de mim, esse senso de urgência de despertar pessoas a viverem o seu chamado, a pararem de dar desculpa para aquilo que é urgente. Existem muita coisa, irmãos, que eu vi até aqui nos comentários, muita coisa, irmãos, que está sendo utilizado como distração. E distrações, irmãos, nós temos exemplos na Bíblia. O fato de Adão e Eva terem se distraído, eles pecaram.
E o pecado deles foi transgressão da palavra de Deus. Muitas pessoas acham que o pecado deles foi o fato deles terem comido do fruto que não poderiam comer. O fruto que eles acabaram comendo foi uma consequência de uma transgressão que antes eles fizeram dentro deles. O Senhor já tinha dado uma palavra. E aonde tem uma palavra, irmãos, deve ter reverência. Então, no nome de Jesus, eu quero orar por você que está aqui e que entende que tem um chamado, mas existem coisas na sua vida que têm te atrapalhado. Você está numa fase de você ficar olhando muito para você. Uma das coisas que o diabo faz, irmãos, é fazer com que a gente olhe para nós mesmos. E esse foco fique só em nós. Não tem uma hora que a gente está cansado e a gente diz assim: eu preciso cuidar de mim. E quem te disse que o Senhor já não tinha dito para você fazer isso? A palavra do Senhor diz, irmãos, que a nossa vida deve ser em moderação. Espírito, alma e corpo. O corpo, a alma, está tão incluído quanto a minha vida de devocional, a minha vida de oração. O Senhor não escondeu isso da gente. O nosso problema de ser desequilibrado é que faz, irmãos, com que a gente não cuide daquilo que tem que ser cuidado. A palavra do Senhor sempre disse, isso não é uma novidade, você cuidar da sua alma, porque Romanos capítulo 12 vai dizer que a gente deve renovar nossa mente. A palavra do Senhor também vai dizer, irmãos, que o corpo é templo do Espírito Santo, logo nós temos que cuidar do templo. E a palavra do Senhor, irmãos, também vai dizer que a palavra de Deus ela deve estar em um lugar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Então, todas as vezes que eu peco e nas áreas que eu peco, é porque não tem palavra guardada no nosso coração. Porque tudo aquilo, irmãos, que está guardado no nosso coração, a gente não precisa de esforço para poder fazer. Tudo aquilo, irmãos, que a palavra de Deus já ganhou seu coração, você não tem esforço para poder executar. Você já faz naturalmente, já está em você, já está no seu coração. Você já faz isso sem ninguém precisar te obrigar. Isso já está entranhado dentro de você. É isso que esse é o resultado da palavra de Deus guardada no nosso coração. Mas tudo aquilo, irmãos, que ainda precisa te convencer é sinal que não existe palavra no seu coração e você está correndo um sério risco de pecar contra o Senhor. Então, eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelo seu chamado, para que nessa semana ainda, o Senhor faça algo de extraordinário. Algo de extraordinário na sua vida para que você se levante e faça aquilo que você está desanimado, faça aquilo que às vezes você está sem perspectiva, mas que nessa semana, no nome de Jesus, eu creio, irmãos, que algo poderoso pode acontecer na sua vida. Então, curva sua cabeça onde você está. Se você por acaso está no trânsito, não dá para fazer isso, mas fica ligado aqui, nós vamos orar. Se você tem um pedido especial de oração, coloque aqui nos comentários, a gente vai estar orando aqui também. Se existe algum tipo de pedido, tá? Seja em qual área que for, nós vamos orar aqui também. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Pai, orar pela vida dos meus irmãos. Eu quero orar, Pai, pela vida da Dani Matos, Suzy Brasil, Tamires Souza, pela Paulinha, pela Bel Gomes, pela Mariana, pelo Danilo Almeida. Pai, no nome de Jesus, a Andréia. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, pela Valéria, para que, ó Pai, nesse tempo, o chamado deles, ó Pai, venham ser despertados. Pai, no nome de Jesus, nós não aceitamos, ó Pai, nenhum tipo de desânimo, nenhum tipo, ó Pai, de peso, ó Pai, nenhum tipo, ó Pai, de palavra que um dia, ó Pai, nos afrontou e que agora essa palavra está sendo contra nós, ó Pai, para nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem. Nós não seremos, ó Pai, como esses homens que ao ouvirem o seu chamado, ó Pai, começaram a rejeitar, porque, Pai, estavam preocupados e estavam, Pai, ocupados com as coisas da vida. Pai, no nome de Jesus, nós rejeitamos toda distração,
tentação que possa estar em nós. Nós rejeitamos, ó Pai, em nós todo tipo, ó Pai, de peso que nós temos colocado, ó Pai, para poder não fazer aquilo que nós temos que fazer. Pai, no nome de Jesus, desperta os seus filhos, ó Pai, para esse tempo, para que eles sejam, ó Pai, servos fiéis, pessoas que servem na igreja que eles estão. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa casa, para que filho, marido, esposa venham ser despertados, ó Pai, e que nada seja um impedimento, ó Pai, para que os seus filhos cumpram os seus chamados. Pai, no nome de Jesus eu oro, crendo, ó Pai, que respostas chegarão, ó Pai, nessa semana. Respostas, ó Pai, chegarão. E os seus filhos irão se levantar, ó Pai, nesse tempo, para poder, ó Pai, agir, parar, ó Pai, de dar desculpas e agora, Pai, dar uma resposta para esse tempo, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, eu oro pela sua igreja, eu oro por cada casa aqui representada, ó Pai. Nós temos aqui mais de 40 pessoas ouvindo, ó Pai, essa live, e eu declaro sobre essas mais de 40 famílias, ó Pai, que no nome de Jesus elas sejam abençoadas pelo Senhor, que elas sejam tocadas pelo Senhor. Esse filho vai te servir, ó Pai, essa esposa vai servir ao Senhor, esse marido vai servir ao Senhor, essa casa, ó Pai, vai se mover em poder e glória, Pai, para poder fazer e executar aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para esse tempo. No nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, eu te adoro e desde já, ó Pai, te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Eu dei um recado no começo. Eu queria te pedir a sua ajuda. Quando encerrar essa live aqui, se você ainda não me segue no Instagram, em nome de Jesus, gente, me segue aí e me ajuda a chegar a 100 mil seguidores, tá quase lá, falta 97 mil. E também vou te pedir que lá na minha bio tem lá um link para você se inscrever na minha página do YouTube. Em breve a gente vai estar colocando os conteúdos lá. E a gente tem já um encontro marcado na próxima terça-feira, 7 horas da manhã. A gente já tem um encontro marcado aqui. Eu estou preparando aí estudos para gente poder estar juntos aqui, estudando a Bíblia. E eu tenho certeza, isso aí, toda terça-feira, 7 horas. Eu vou colocar aqui sempre um aviso aqui nos meus stories, tá bom? A gente vai estudar aqui a palavra de Deus, estudo das cartas de Paulo. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que vai tocar a sua vida para esse tempo, para que haja um despertamento em você para poder estudar. E se você também gosta de dica de livros, também tem um link aí na minha bio, em que você tem algumas dicas aí de livros para você começar os estudos da palavra, tá bom? Beijo no coração, eu amo a sua vida, tá bom? Beijo minha sogra que está aqui assistindo. Beijo no coração, a gente está junto. Essa live vai ficar salva, tá? No meu Instagram. Então, se Deus tocar no seu coração, você vai lá e encaminha para alguém. Tem aquelas mensagens assim, escuta isso daí e vai embora. Tá bom? Beijo. Eu vejo você na igreja, se você é aqui da nossa Lagoinha Barra. Mas se você não for, vá na igreja essa semana. Vai viver o seu chamado, tá bom? Beijo no coração, amo vocês. Tchau, tchau.